14 de julho de 1877. Watseka, Illinois. Uma pequena cidade agrícola, onde nada jamais acontecia. Até que uma menina de 13 anos começou a morrer todos os dias. Lurancy Venom era uma garota comum, filha de fazendeiros, que vivia uma vida simples e tranquila. Até que numa manhã de verão, algo terrível aconteceu. Lurancy acordou. Diferente. Seus olhos, antes doces e inocentes, agora pareciam vazios, frios, como se outra pessoa estivesse olhando através deles. "Mamãe", ela disse com uma voz que não era sua, "eu não sou mais a Lurancy." Sua mãe, Laurinda, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "O que você quer dizer, querida?" A menina sorriu, mas não era o sorriso dela. Era o sorriso de uma estranha. "Lurancy se foi. Eu sou Mary agora." Laurinda não fazia ideia do horror que estava prestes a começar, porque Mary Roth havia morrido 5 anos antes, aos 18 anos, na mesma cidade. E agora, de alguma forma impossível, ela estava de volta, no corpo de outra garota. O que aconteceu nas semanas seguintes desafiou tudo o que a medicina e a ciência conheciam. Médicos vieram de cidades vizinhas. Jornalistas documentaram cada detalhe. E uma família foi forçada a enfrentar a pergunta mais aterrorizante de todas. Era possível que os mortos voltassem? A resposta mudaria para sempre a forma como o mundo enxerga a vida e a morte. Mas primeiro, você precisa entender como tudo começou. E por que até hoje, 145 anos depois, este caso ainda arrepia cientistas do mundo inteiro. Tudo começou de forma aparentemente inocente. Lurancy Venom sempre foi uma menina saudável, alegre, querida por todos na pequena Watseka. Filha de Thomas e Laurinda Venom, ela vivia numa fazenda simples, ajudando nos afazeres domésticos e brincando com os irmãos. Nada em sua vida sugeria que ela se tornaria o centro do caso mais perturbador de possessão espiritual já documentado na América. Mas na manhã de 11 de julho de 1877, algo mudou. Lurancy estava ajudando a mãe na cozinha quando, de repente, parou. Seus olhos se fixaram no vazio, como se visse algo que ninguém mais conseguia enxergar. "Lurancy? Lurancy, você está bem?" perguntou Laurinda, sacudindo levemente a filha. A menina não respondeu. Estava completamente rígida, como uma estátua. Seus lábios se moviam, mas nenhum som saía. De repente, ela desabou no chão, convulsionando violentamente. "Thomas! Thomas, venha rápido!" gritou Laurinda, desesperada. O pai correu para a cozinha e encontrou a filha se contorcendo no chão, espuma saindo de sua boca. "Vá buscar o Dr. Stevens", ele ordenou ao filho mais velho. "Rápido!" Quando o Dr. E.W. Stevens chegou, Lurancy havia parado de convulsionar, mas algo estava terrivelmente errado. Ela estava acordada, mas não reconhecia ninguém. Olhava para os pais como se fossem completos estranhos. "Quem são vocês?" ela perguntou com uma voz estranhamente diferente. "Por que estão na minha casa?" Laurinda começou a chorar. "Lurancy, querida, somos seus pais. Você está em casa." A menina riu, mas era uma risada fria, adulta. "Lurancy, eu não sou Lurancy. Lurancy se foi." O Dr. Stevens sentiu um calafrio. Em 30 anos de medicina, ele nunca havia visto nada igual. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais aterrorizante. Nos dias seguintes, Lurancy Venom se tornou uma estranha em sua própria casa. Ela não reconhecia seus pais, seus irmãos, nem mesmo seu próprio quarto. Andava pela casa como uma visitante, tocando os móveis com curiosidade, como se nunca os tivesse visto antes. "Esta casa é bonita", ela comentou numa manhã. "Mas não é minha?" Laurinda estava desesperada. "Lurancy, por favor, pare com essa brincadeira. Você está assustando a mamãe." A menina a olhou com uma expressão de pena. "Sinto muito, senhora, mas eu realmente não sou sua filha. Meu nome é Mary Roth.
Tenho 18 anos e moro na rua principal. Lorinda ficou pálida. Mary Roth havia sido uma jovem da cidade que morrera em circunstâncias trágicas 5 anos antes. Ela havia sofrido de ataques epilépticos e comportamentos estranhos antes de morrer em 1865. Mas como Lurancy poderia saber disso? Querida, disse Thomas, tentando manter a calma. Mary Roth morreu há muito tempo. Você é Lurancy Venom, nossa filha de 13 anos. A menina balançou a cabeça com firmeza. Não, senhor. Eu sei quem sou. E sei que estou morta. Mas por algum motivo, estou neste corpo agora. O Dr. Stevens estava perplexo. Ele conhecia bem a história de Mary Roth, pois havia sido seu médico antes dela morrer. E agora, observando Lurancy, ele notou algo impossível. Seus maneirismos, sua forma de falar, até mesmo seu sorriso eram idênticos aos de Mary. Preciso fazer um teste. Ele murmurou. Lurancy, ele disse, me conte sobre sua família. A menina o corrigiu imediatamente. Meu nome é Mary, e meus pais são Asa e Minerva Roth. Tenho uma irmã chamada Nervi e um irmão chamado Frank. O Dr. Stevens tremeu. Essas informações estavam corretas. Mas como uma menina de 13 anos de uma família diferente poderia saber detalhes íntimos sobre a família Roth? O mistério estava apenas começando. Dr. Stevens sabia que precisava investigar mais profundamente. No dia seguinte, ele trouxe alguns objetos pessoais que haviam pertencido a Mary Roth, sem contar à família Venom o que eram. Lurancy, ele disse, você reconhece isto? Ele mostrou um broche de prata. Os olhos da menina se iluminaram instantaneamente. Meu broche? Ela exclamou, pegando-o com carinho. Mamãe me deu no meu aniversário de 16 anos. Eu o usava sempre. O Dr. Stevens ficou sem palavras. Aquele broche realmente havia pertencido a Mary Roth, e ela o usava constantemente antes de morrer. Em seguida, ele mostrou um pequeno espelho de mão. E isto? Meu espelho. Ela respondeu imediatamente. Eu o guardava na penteadeira do meu quarto. Nervi sempre pedia emprestado. Novamente, ela estava certa. O espelho havia pertencido a Mary, e sua irmã Nervi realmente costumava usá-lo. Mas o teste mais chocante veio quando ele trouxe uma foto da família Roth, tirada pouco antes da morte de Mary. Você conhece essas pessoas? Lurancy segurou a foto com tremenda emoção. Lágrimas escorreram pelo seu rosto. Papai, mamãe, ela soluçou. Como eu senti saudades. E olha a Nervi, como ela estava bonita. Ela apontou para cada pessoa na foto, chamando-as pelos nomes corretos e contando histórias íntimas sobre cada uma. O Dr. Stevens estava testemunhando algo que desafiava todas as leis da ciência. Mas a prova mais devastadora veio quando Lurancy começou a falar sobre coisas que apenas Mary Roth poderia saber. Doutor, ela disse, você se lembra quando eu ficava desmaiando e você me deu aquele remédio amargo? Stevens se lembrou. Ele havia tratado Mary com um tônico especial que ela detestava. E lembra quando eu te contei sobre os pesadelos com aquele homem de preto? Ele se recordou perfeitamente. Mary havia relatado sonhos perturbadores nas semanas antes de morrer. Como Lurancy poderia saber de conversas privadas entre médico e paciente? A resposta era impossível de aceitar, mas também impossível de negar. Parte 5. O desespero da família. 3.000 caracteres. A família Venom estava vivendo um pesadelo. Sua filha, Lurancy, havia desaparecido, e em seu lugar estava uma estranha que afirmava ser uma jovem morta há 5 anos. Thomas e Laurinda não sabiam mais o que fazer. Ela não come as comidas que sempre gostou. Lamentou Laurinda para o Dr. Stevens. Só quer coisas que nunca pediu antes. Mary, no corpo de Lurancy,
havia recusado o mingau de aveia que sempre foi o café da manhã favorito da menina. Em vez disso, pedia chá com torradas, exatamente como Mary Roth costumava tomar. E a forma como ela fala, continuou Thomas, é como se fosse uma pessoa mais velha. Usa palavras que Lawrence nunca usou. Era verdade. Mary falava com a maturidade de uma jovem de 18 anos, não de uma menina de 13. Ela se referia aos pais Venom como senhor e senhora, mantendo uma polidez formal que era completamente estranha para a espontânea Lawrence. O mais perturbador era que Mary mostrava sinais de saudade constante. "Preciso ir para casa", ela implorava todos os dias. "Meus pais devem estar preocupados comigo." Quando os Venom explicavam que seus pais estavam mortos, Mary ficava confusa. "Mortos? Mas eu os vi ontem. Eles estão me esperando na casa da rua principal." O Dr. Stevens sabia que precisava tomar uma decisão dramática. Ele havia contatado a família Roth, que inicialmente recusou-se a acreditar no impossível. Mas quando ele descreveu os detalhes íntimos que Mary havia compartilhado, Asa Roth concordou em fazer uma visita. "Se realmente é nossa Mary", disse ele, "ela vai me reconhecer imediatamente." A manhã do encontro chegou. Asa Roth entrou na casa dos Venom, nervoso e cético. Mary estava sentada na sala, costurando. Quando levantou os olhos e o viu, sua reação foi instantânea e devastadora. "Papai!" ela gritou, correndo para os braços dele. "Papai, eu sabia que você viria me buscar." Asa Roth, um homem rígido e pouco emotivo, desabou em lágrimas. A forma como ela o abraçou, o jeito como disse "papai", até mesmo o perfume que parecia emanar dela, tudo era exatamente como Mary. "Meu Deus!" ele sussurrou. "É realmente você, minha filha?" O que aconteceu a seguir mudou tudo. Asa Roth segurou Mary nos braços, ainda sem acreditar completamente no que estava acontecendo. Para ter certeza absoluta, ele decidiu fazer um teste que apenas sua filha poderia passar. "Mary", ele disse, "você se lembra do que aconteceu no seu último aniversário?" Mary sorriu, mas era um sorriso triste. "Claro que lembro, papai. Você me deu aquele vestido azul que eu queria tanto. E mamãe fez meu bolo favorito, aquele de chocolate com cobertura de morango. Nervi me ajudou a soprar as velas." Asa ficou pálido. Todos esses detalhes estavam corretos. "E você se lembra do que aconteceu com o gato Mittens?" Mary riu, mas depois ficou triste. "Pobrezinho do Mittens. Ele ficou preso no celeiro e eu tentei salvá-lo. Acabei caindo e batendo a cabeça. Você ficou muito bravo comigo." Asa não conseguia mais conter as lágrimas. Apenas Mary poderia saber sobre o incidente com o gato, que havia acontecido semanas antes de ela morrer. Era um segredo de família que nunca foi compartilhado com ninguém. "Papai", disse Mary, pegando na mão dele, "eu senti tanto sua falta. Lá onde eu estava, eu podia vê-los, mas não podia tocá-los. Foi muito solitário." "Onde você estava, minha filha?" "Num lugar bonito, mas longe de vocês. Havia outras pessoas lá, mas eu só queria estar com minha família. Então me disseram que eu poderia voltar por um tempo, mas em outro corpo." O Dr. Stevens documentou cada palavra da conversa. Ele estava presenciando algo que mudaria sua vida para sempre. "Preciso levá-la para casa", disse Asa, determinado. "Ela precisa ver a mãe e a Nerve." Os Venom ficaram desesperados. "Mas ela é nossa filha", protestou Laurinda. "Não podem levá-la embora." Mary se aproximou de Laurinda com gentileza. "Senhora Venom, eu sei que a senhora ama a Lawrence, mas ela está em segurança onde eu estava. Eu prometo que ela voltará." Foi uma promessa que pareceu impossível, mas que se tornaria profética de forma surpreendente. Após dias de discussão, os Venom concordaram em deixar Mary visitar a família Roth. Eles estavam desesperados,
mas também curiosos para ver o que aconteceria. No dia da visita, Mary estava radiante. "Finalmente vou para casa", ela exclamou. Quando chegaram à casa dos Roth na rua principal, Mary não hesitou. Ela correu direto para a porta da frente, passou pela sala e subiu as escadas como se tivesse feito isso 1000 vezes antes. "Meu quarto!", ela gritou, entrando no que havia sido o quarto de Mary Roth. "Tudo está exatamente como deixei." Minerva Roth, a mãe, estava esperando no quarto. Quando Mary a viu, ambas desabaram em lágrimas. "Mamãe, minha mamãe querida!" Mary se jogou nos braços da mãe. "Como eu senti sua falta!" Minerva abraçou a menina e, por um momento, esqueceu que não era o corpo de sua filha. "Mary, minha querida Mary, você voltou para nós." Nervi, a irmã, observava tudo com uma mistura de choque e alegria. Mary se aproximou dela e disse: "Nervi, você cresceu, mas ainda tem aquele sorriso travesso que eu adorava." Ela abraçou a irmã e sussurrou: "Obrigada por cuidar dos meus pertences." O que aconteceu a seguir deixou toda a família sem palavras. Mary foi direto para sua antiga penteadeira e abriu uma gaveta secreta que ninguém mais conhecia. De dentro, ela tirou um diário que havia escondido antes de morrer. "Eu sempre escondi isto aqui", ela disse, folheando as páginas. "Nervi, você se lembra quando eu escrevi sobre aquele garoto que gostava de mim?" Nervi assentiu, completamente emocionada. "Você escreveu sobre o William Turner", ela sussurrou. "Isso mesmo. E eu disse que nunca contaria para ninguém." Mary leu alguns trechos do diário provando que conhecia cada detalhe de sua vida anterior. Dr. Stevens documentou tudo meticulosamente. Ele estava presenciando evidências que nenhum cético poderia contestar. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. Mary começou a contar sobre experiências da vida após a morte que arrepiariam qualquer um. Mary se sentou na cama que um dia foi sua e começou a compartilhar segredos que ninguém esperava ouvir. "Quando eu morri", ela disse calmamente, "não foi assustador como imaginei. Senti uma paz imensa, como se estivesse flutuando." A família Roth escutava em silêncio, fascinada. "Eu podia ver vocês chorando ao redor da minha cama. Queria tanto dizer que estava tudo bem, mas não conseguia. Depois, uma luz brilhante me envolveu e eu fui para um lugar lindo." Dr. Stevens interrompeu. "Como era esse lugar, Mary?" "Era como um jardim imenso, com flores que nunca vi na terra. Havia outras pessoas lá, todas em paz. Conheci meus avós, que haviam morrido quando eu era pequena." Minerva começou a chorar. "Você viu meus pais?" "Sim, mamãe. Vovô disse que estava orgulhoso de você. E vovó mandou dizer que o bolo de maçã dela espera por você." Era uma referência íntima que apenas Mary poderia saber. Sua avó realmente era famosa na família pelo bolo de maçã. "Mas eu não podia descansar completamente", continuou Mary. "Eu via vocês sofrendo e queria consolá-los. Então, uma entidade luminosa me disse que eu poderia voltar por um tempo, mas em outro corpo." "E você escolheu o corpo da Lurancy?" perguntou o Dr. Stevens. "Não exatamente. Lurancy estava muito doente, quase morrendo. Sua alma estava fraca, pronta para partir. Me ofereceram a chance de usar seu corpo temporariamente para me despedir de vocês." Asa Roth tremeu. "Você quer dizer que Lurancy está morta?" "Não, papai. Ela está no lugar onde eu estava. Está segura e em paz. Mas quando eu for embora, ela voltará." A família ficou em silêncio, processando essa informação impossível. "Quando isso vai acontecer?" perguntou Nervi. Mary sorriu tristemente. "Quando eu tiver feito o que vim fazer. Quando tiver consolado vocês e provado que a morte não é o fim." Mas o que Mary não sabia era que sua permanência no corpo de Lurancy estava causando mudanças
que nem ela nem os médicos entendiam completamente. Mary passou 3 meses vivendo com a família Roth, e durante esse tempo aconteceram coisas extraordinárias. Ela lembrava de cada detalhe da vida anterior, reconhecia todos os vizinhos, sabia onde cada objeto estava guardado na casa. Mas o mais impressionante era o efeito que sua presença tinha sobre a família. Minerva Roth, que havia caído em depressão profunda após a morte da filha, voltou a sorrir. É como se Mary nunca tivesse partido. Ela confessou ao Dr. Stevens. Ela me ajuda na cozinha, conta as mesmas piadas, até canta as mesmas canções. Asa Roth, que havia se tornado um homem amargo e fechado, recuperou a fé. Minha filha provou que existe vida após a morte. Ele disse, agora sei que nos encontraremos novamente. Mas Mary sabia que sua missão estava chegando ao fim. Sinto que preciso partir em breve, ela disse numa manhã de maio. Lawrence está chamando. Ela quer seu corpo de volta. A família Roth ficou desesperada. Não pode ficar um pouco mais, implorou Nerve. Acabamos de te ter de volta. Mary abraçou a irmã com carinho. Eu sempre estarei com vocês, mesmo que não possam me ver. E um dia, quando for a hora de vocês, nos encontraremos novamente no lugar bonito. No dia 21 de maio de 1878, Mary se despediu da família Roth. Foi uma despedida emocionante, mas também esperançosa. Lembrem-se, ela disse, a morte é apenas uma transição. O amor nunca morre. Ela voltou para a casa dos Venom, onde aconteceu algo que ninguém esperava. Mary deitou-se na cama, fechou os olhos e disse, obrigada por me deixarem ficar. Agora é hora de a Lawrence voltar. O que aconteceu nos minutos seguintes deixou todos os presentes sem palavras. O corpo começou a tremer levemente. Mary abriu os olhos uma última vez e sussurrou, até nos encontrarmos novamente. Então, ela fechou os olhos e ficou imóvel por alguns minutos. Quando abriu os olhos novamente, não era mais Mary quem estava ali. Mamãe? Papai? A voz era diferente. Era a voz de Lawrence Venom. Onde eu estive? Tive os sonhos mais estranhos. Laurinda Venom se jogou nos braços da filha, chorando de alegria. Lawrence, minha querida Lawrence, você voltou. Thomas abraçou as duas, emocionado. Você esteve muito doente, filha, mas agora está bem. Lawrence parecia confusa. Eu me lembro de estar num lugar bonito, com pessoas gentis. Havia uma moça chamada Mary, que cuidava de mim. Ela disse que ia voltar para casa por um tempo. Dr. Stevens examinou Lawrence cuidadosamente. Ela estava completamente normal, sem sinais dos transes ou convulsões. Era como se nada tivesse acontecido, exceto por uma coisa. Ela não tinha nenhuma memória dos últimos 4 meses. Que dia é hoje? Ela perguntou. Quando soube que era maio de 1878, ficou chocada. Mas eu pensava que ainda era janeiro. Lawrence viveu uma vida longa e saudável, casou-se e teve filhos. Ela nunca mais teve episódios similares. Ocasionalmente, sonhava com Mary Roth, mas sempre como uma amiga querida que havia conhecido em outro lugar. A família Roth manteve contato com os Venom pelo resto de suas vidas. Lawrence nos devolveu nossa filha, dizia Minerva, e Mary nos devolveu nossa paz. Doutor, Stevens documentou todo o caso em detalhes minuciosos, criando o primeiro registro científico de possessão espiritual na América. Seu trabalho influenciou gerações de pesquisadores do paranormal. Este caso prova que a consciência sobrevive à morte física, ele escreveu, e que o amor familiar pode superar até mesmo a barreira entre vida e morte. Hoje, 145 anos depois, o caso de Mary Lawrence continua sendo estudado por psicólogos e parapsicólogos do mundo todo. É considerado uma das evidências mais convincentes de vida após a morte já documentadas.
A mensagem de Mary Roth ecoa através dos séculos. A morte é apenas uma transição. O amor nunca morre. E você? Depois de conhecer essa história extraordinária, o que pensa sobre a vida após a morte? Compartilhe nos comentários e não esqueça de se inscrever para mais casos reais que provam que existem mistérios além da nossa compreensão. Porque algumas histórias transcendem a própria morte. Agora, fique com o vídeo da bebê que nasceu sendo sua própria avó.